Fala galerinha, eu sou Barninho Bio e a aula de hoje é sobre citoplasma. A palavra cito quer dizer célula e plasma quer dizer ambiente, mistura, espaço. Então citoplasma ao pé da letra quer dizer o espaço que fica dentro da célula. Então bota aqui, gente, citoplasma é o espaço intracelular. Ou seja, é o meio, é o ambiente que fica dentro da célula. É o ambiente intracelular. Bom, e para mostrar melhor isso, eu desenhei aqui uma célula básica. Nessa célula nós temos esse envoltório que delimita o que é fora e o que é dentro, que é a membrana plasmática. Toda essa parte de dentro é o citoplasma. E eu coloquei aqui em destaque o material genético. Então, basicamente, uma célula tem membrana, material genético e todo esse espaço interno que é o citoplasma. Bom, vamos analisar o citoplasma daqui para frente. Analisando o citoplasma, a primeira coisa que é importante é você distinguir o citoplasma procariótico do citoplasma eucariótico. Lembra que os procariotos são as bactérias, as cianobactérias. São células bem menores e mais simples. Então o citoplasma delas é bem pequenininho, gente. Bom, só que nós dizemos que é um citoplasma não compartimentalizado. Ou seja, é um citoplasma que não tem compartimentos membranosos. É um citoplasma que não é subdividido. Isso das bactérias. Só que na evolução das células, as células procarióticas ancestrais aumentaram muito de tamanho. E para crescer, para aumentar de tamanho, as membranas foram se projetando, foram aumentando de tamanho. E isso fez com que a célula ficasse muito grande e passasse a ser uma célula eucariótica. Só que quando um sistema aumenta muito de tamanho, a tendência é aumentar o grau de desordem do sistema. Porque dá mais trabalho, gasta mais energia para sustentar um sistema muito grande, um sistema mais complexo. Só que a solução selecionada pela evolução para reduzir esse evento caótico, para reduzir esse ambiente extremamente caótico que é a célula muito grande, a célula eucariótica, foi subdividir ela por dentro. Porque quando a célula fica subdividida por dentro, então quer dizer que eu vou usar pequenos espaços para realizar funções integradas, funções interligadas. E isso gera divisão de trabalho. E isso gera ordem num sistema extremamente complexo que se tornou a célula eucariótica. Então a principal diferença do citoplasma procariótico para o citoplasma eucariótico é que o citoplasma dos eucariontes ele é compartimentalizado por membranas, que vão dar origem ao núcleo, vai dar origem ao retículo endoplasmático liso, rugoso, vai dar origem ao complexo de Golgi, às vesículas membranosas. Cada estrutura membranosa dessa é um compartimento citoplasmático. Valeu? Bom, só que eu escolhi aqui, gente, 5 componentes importantes do citoplasma de uma célula. 5 componentes. E eu listei aqui do lado, ó. Os 5 componentes são, primeiro, o hialoplasma, também chamado de citosol. Hialoplasma ou citosol quer dizer que é a parte líquida da célula. É onde tem essa mistura, essa solução coloidal, que na verdade é um coloide formado por água e muitas moléculas ali misturadas. Esse é o hialoplasma. Bom, além do hialoplasma, nós encontramos os ribossomos. Os ribossomos são estruturas formadas por RNAs e por proteínas. São estruturas muito antigas, muito antigas. Lembra que na origem da vida não existia DNA. Os primeiros seres vivos eram formados por RNA. Esses RNAs foram capazes de fazer ligações peptídicas, sintetizar proteínas,
E aí surgiu as ribonucleoproteínas, que deu origem provavelmente ao que hoje nós chamamos de ribossomos. Número 3, nós temos as endomembranas. Endomembrana é toda estrutura lipoproteica, muito semelhante à membrana plasmática, inclusive que teve origem evolutiva a partir da membrana plasmática, que fica, ó, gente, dentro da célula, que fica dentro do citoplasma, endomembranas. Por exemplo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, a própria carioteca, que é a membrana do núcleo, é uma endomembrana. Bom, qual que é o papel do hialoplasma? É onde ocorrem as reações químicas, o metabolismo. Os ribossomos, eles são ribonucleoproteínas que fazem a síntese proteica. As endomembranas, elas subdividem o espaço interno para dividir o trabalho. Só que lembre um detalhe, gente, essas membranas são lipoproteicas e, portanto, são bem flexíveis. São molenguinhas, porque gordura, você lembra, é bem molenga. Então, quem é que vai segurar essas membranas? Quem é que vai empurrar elas? Quem é que vai dar o formato delas para que a célula tenha um formato, tenha uma sustentação? Já que a célula eucariótica ficou muito grande. Aí são proteínas de sustentação e de movimentação chamadas de citoesqueleto. É um esqueleto proteico das células, beleza? Vão dar sustentação e movimento para as estruturas membranosas. E por fim, nós encontramos os endosimbiontes. Você lembra que a palavra endo quer dizer dentro. Simbionte vem de simbiose, que quer dizer, gente, parceria, quer dizer relação ecológica, relação evolutiva. Então, o simbionte foi um ser vivo que passou a viver junto com outro ser vivo e foi incorporado ao longo da evolução. Você sabe de que eu estou falando? Eu estou falando das mitocôndrias e dos cloroplastos, que surgiram a partir de bactérias aeróbicas e de cianobactérias, respectivamente. Então existem 5 estruturas citoplasmáticas, porém, cuidado com o detalhe. Essas duas estruturas aqui, gente, hialoplasma e ribossomos, são estruturas universais. Estão presentes em todos os tipos de células, porque são muito antigos. Eles surgiram desde os ancestrais mais distantes, das primeiras células. Beleza? Esses 3 aqui, ó, que são as endomembranas, o citoesqueleto e os endosimbiontes, são aquisições evolutivas dos eucariotos, ou seja, não são universais. Não estão presentes nas células pequenininhas, que são mais compactas, do tipo procarióticas. Elas só são encontradas quando a célula aumentou de tamanho, formou membranas internas, formou endomembranas, passou a ter proteínas de sustentação e fazer parcerias evolutivas. Então só surgiram nos eucariotos.